Olá, mais um episódio do Políticas Públicas na Prática. Você já sabe, já está nos acompanhando no nosso canal e certamente você já se inscreveu no canal, você já segue as nossas redes sociais, você já ativou o sininho, já faz os seus comentários. Hoje, mais um novo episódio sobre políticas públicas na prática. Você já sabe que a gente não discute nesse podcast política partidária. Nesse podcast, discute-se políticas públicas do ponto de vista técnico, do ponto de vista resolutivo e com um viés de fazer você compreender a cada dia mais, melhor, sabe, como as políticas públicas são gestadas, como elas nascem, quais são as motivações, por que elas nascem e como elas chegam até você, ou melhor, como elas deveriam chegar até você. E você sabe que a gente tem dito que vamos falar com especialistas, cada um em uma área, e você vai começar a entender que a gente vive cercado por políticas públicas. Tudo na nossa vida são políticas públicas. E hoje eu tenho a honra, o prazer e a alegria de receber um super especialista. Eu vou te dizer o seguinte, esse camarada é meu amigo, esse é um dos que eu posso chamar de amigo, e é um cara que tem um conhecimento vastíssimo, sobretudo na área de contabilidade pública. O meu convidado de hoje é Dr. Luiz Barreto. Cara, seja bem-vindo. Muito obrigado, Maurício. Obrigado pela sua presença aqui conosco. Uma alegria muito grande recebê-lo. Eu ia pegar a colinha para poder falar sobre o seu currículo, cara. Mas eu acho que a gente ia ficar uns 40 minutos lendo aqui. Aí eu acho melhor você se apresentar. Quem é Luiz Barreto? Luiz Barreto é um visionário. Luiz Barreto é um cara que sempre está positivo, sempre pensa de forma bem clara, sempre proativo, sempre só vê o pote cheio. Luiz Barreto é um profissional da contabilidade, é um contador, sou professor, sou consultor, trabalho no Distrito Federal com muita honra, poder estar dando as informações para mudança de políticas públicas dentro do Distrito Federal. Sou auditor de controle interno e contador geral substituto do Distrito Federal. Estou no governo desde 1985, precisamente 8/8/85. Eita. E de lá são 39 anos aí, chegando em 40, de muita produção, muita de conhecimento, de mudança de modelo de mindset. Hoje, o profissional que tem aquela síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, vivi assim, vou morrer assim, ele vai ficar fadado de fato a pouco progresso, a pouco produto. E hoje, nesse mundo digital, nesse mundo metaverso, Maurício, o profissional que não se qualifica, o profissional que não estuda, o profissional que vai atrás, ele está fadado a ter sérios problemas de ordem pessoal, de ordem intelectual e mais ainda, né, ser alijado de todo o processo, desse processo de transformação que está acontecendo e está acontecendo também no setor privado e setor público. É verdade. Você já percebeu aí que nós vamos ter conteúdo à vontade, né? Entendeu? Você viu que o cara tem muita experiência, sabe muito, e ele ainda esqueceu de alguns detalhes, sabe? Ele é mestre em administração pública, estudamos juntos, fizemos mestrado juntos, é escritor também, e nós vamos hoje bater um papo sobre o nosso tema, né? Esse podcast, ele foi pensado, planejado para debater projetos de política pública. Agora, uma coisa que me salta, Barreto, e que eu queria desmistificar nesse nosso bate-papo hoje, é sobre a contabilidade. Uai, você pode estar perguntando em casa, contabilidade? O que contabilidade tem a ver com políticas públicas? E aí, nada melhor do que os super especialistas para poder nos ensinar o que contabilidade
pública tem a ver com políticas públicas? Essa pergunta é a pergunta que eu sempre falo nos cursos de pós-graduação que eu ministro, curso de graduação. Qual a relevância hoje da contabilidade que ele tem para as políticas públicas? Para a entrega do valor público, ela é total. Hoje a contabilidade pública, com o processo de convergência que acontece lá em 1998, com a portaria 184, onde estabelece um processo de convergência, ela traz uma contabilidade mais clara, uma contabilidade mais transparente, uma contabilidade mais tempestiva. O que quer dizer isso? É você ter o número certo, para você que nos assiste. Quando é publicado um balanço, quando é publicada uma demonstração, você pode confiar naquele dado. E para que serve isso? Pensa, você sendo fornecedor de um ente, do estado, do município, e você faz toda uma gestão operacional, vai, busca empréstimo de banco para estar fornecendo ali um produto para o estado, para o município, e você se endivida todo, você entrega seu produto, chega para receber, o estado fala, o município fala, não tenho dinheiro, sou dependente do FPE, Fundo de Participação dos Estados, ou do FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Então, é fundamental e necessário a população, de modo geral, conhecer a relevância que tem a contabilidade. Não só do setor público, do setor privado. Porque é ela quem vai dar a saúde financeira, seja da União, do Estado, do município, da vendinha que tem lá na esquina no município, lá de Catolé do Rocha. Já ouviu falar, professor? Já ouvi. Catolé do Rocha. Ou então em Cruzeiro do Sul, lá no Acre. Cruzeiro do Sul. Já pensou? Já pensou se todos os nossos líderes comunitários tivessem assim, esse conhecimento de contabilidade, entender o que é um balanço orçamentário de forma bem simplificada, entender o que entrou de receita para o município, entender onde que o município está gastando, se está gastando correto na saúde, se está gastando correto na educação, se está gastando correto numa secretaria de obras. Aí vem um exemplo bem simples. Em algum lugar que não é no Brasil, determinado gestor recebeu recurso público de um governo doente federal para fazer rodovia, fazer estrada. Aí ele pega o dinheiro, tudo, faz a estrada até a sua fazenda. Chegou da sua fazenda para frente, o dinheiro acaba. Então, com esse poder, com essa informação que esses líderes comunitários, a população de modo geral começa a absorver e se empoderar, aí a gestão vai ser outra. Então você está me dizendo o seguinte, que contabilidade pública, ele tem um poder transversal na gestão pública e que ele permeia todas as políticas públicas para a saúde do município, para a saúde de uma gestão, é preciso que se haja clareza nos dados, nos números, nos balanços, nas prestações de conta. É isso mesmo que a gente está entendendo? Mestre, vou chamar de mestre porque a gente é colega, né? Nós fizemos mestrado junto. Lógico. Tivemos aí 2 anos aí de labuta. Então, mestre, perfeito o raciocínio. A contabilidade pública ela é transversal, ela permeia a partir da gestação da política pública, que ela precisa entrar num plano plurianual. O que é o plano plurianual? Para quem nos assiste, é um desenho de 4 anos que vai ser feito, que vai ser realizado pelo gestor. Então, ele vai trazer em suas metas, por exemplo, ampliação de moradias. Ele vai estar lá nesse PPA e vai ser uma política pública na área de moradia. Ele vai melhorar o transporte público. Essa política nasce lá e, a partir do momento desse nascimento, ele entra dentro do orçamento, que é o projeto de lei da LOA. Todo ano é feito um projeto, é encaminhado para o legislativo aprova e o executivo executa. Então, observem os nossos telespectadores, que hoje a contabilidade pública, ela permeia todas as fases da política pública, seja na gestação, seja no monitoramento, seja na entrega do valor público. Aí você pode estar me perguntando, professor me perguntou, mas eu vou me perguntar para mim mesmo. O que é valor público? Você vai lembrar da aula do Humberto Falcão. Rapaz, aquilo ali memorável, é inesquecível. Vai vir participar aqui conosco, viu? Vai vir aqui bater um papo com a gente, vai falar também sobre valor público, enfim, vai lá. Valor público.
Imagine você aí, tá lá na cidade de São José da Coroa Grande, e você tá com um problema muito grande lá de asfalto. E a população se une, traz por meio do líder comunitário e vai até o prefeito fazendo solicitando a obra lá para poder melhorar a visibilidade, para melhorar a mobilidade do transporte. Então, a partir dessa necessidade da população é que nasce a política pública. É que começa a ser gestada a política pública. Na verdade, a gente aprende, né, Barreto, que o demandante é sempre o povo. Tem que ser. E o beneficiário precisa ser o povo. Precisa. E aí eu quero puxar aí um pouco do que você falou sobre a construção de rodovias 2 vezes, e que rodovia que para na frente de determinado local, assim, me parece assim que a contabilidade pública e todos os seus demonstrativos e o trabalho, ele tem também a capacidade de fiscalizar a execução desse orçamento e também identificar possíveis desvios. Sim, com certeza. Vou te contar um fato que aconteceu em 2020. Covid. Covid foi um caos no mundo. Ninguém estava preparado para o Covid. Ninguém. E aí, os governos estaduais, federais e municipais tiveram que alocar um volume de recursos muito expressivo para combater a Covid e mitigar as mortes. Sim. E aí, o governo federal transfere para um município, determinado município, um recurso para justamente fazer frente à Covid. E determinado município, ao invés de pegar esse recurso e deixar ele gravado, essa informação da fonte que veio federal, houve uma espécie ali de uma mistura com outros recursos. E aí ficou difícil de fazer esse mapeamento dessa informação, de quanto que a União mandou e, de fato, o que ele fez. Então, com isso, nesse momento, cria-se a padronização de fontes federais. O que quer dizer isso? É bem simples para quem nos assiste. Se um recurso que veio do governo federal para determinado fim de estado ou município, ele marca com um código chamado fonte. Então vamos colocar aí um número. Fonte 500, fonte 500, fonte 300, fonte 200, fonte 100. Perfeito. Essas fontes vão indicar a origem do recurso para efeito de ingresso de receita e depois o que foi feito com esse dinheiro. Isso é bem simples. Você já tem filho mais velha, né? Já. Não é mais filho mais velha. Eu já também tenho. Mas quando minhas filhas eram mais novas, eu dava um recurso para ela, chamava transferência corrente, conhecido como mesada. Essa mesada era marcada. Essa mesada era marcada. Ela fala, isso aqui é uma transferência corrente e você vai ter uma destinação específica. Porque o pai era fonte 100, ou seja, o tesouro já bancava tudo e ela guardava um pouquinho. Então, o que ela fazia com esse dinheiro? Ela pegava e fazia a aplicação dela e marcava e guardava aquilo ali. Na hora que eu chegava e perguntava para ela, filha, cadê que você gastou aonde, em quê, o que você fez? Ela mostrava um relatóriozinho, né? Sabia comprou tudo. Comprou comprou lá um docinho, etc. E tal. Ou seja, já educando, né? Já educando. Então, é para isso que a contabilidade pública ela vai dar a informação passada, presente, futuro, ela transversalizada. Hoje, quem tem uma contabilidade estruturada, seja estado ou município, a própria União, está todo mundo indo para esse desenho, ele tem condições do gestor fazer decisões acertadas. Porque ela é didática. Ela é didática. Ela é didática. Quer ver um exemplo? Piso da enfermagem. Emenda constitucional a 127. Esse é um problema de política pública que a gente está enfrentando e que precisa ser revisto. Mas, enfim, vamos lá. Vamos lá. Então, ele vai... Como é que vai ser custeado esse pagamento para os profissionais de enfermagem? Então, ele precisa estar marcado ali, dentro da contabilidade pública, aqueles recursos que vão ser direcionados para lá, porque é um plus. Até então, que município e estado não havia se preparado para esse desenho, esse aumento. Quer ver outro exemplo? Tempos atrás falaram em PEC 300. O que foi a PEC 300?
era a equalização do salário dos militares aqui do Distrito Federal com o resto do país. E na época, a PEC 300, os salários militares aqui do Distrito Federal estavam bem acima da média. Bem acima da média. Bem acima da média. E aí, o que todo mundo começou a fazer? Conta. Porque, fatalmente, em alguns estados, o índice de pessoal em relação à receita corrente líquida, telespectadores, para quem nos assiste, essa questão de RCL, receita corrente líquida e gasto pessoal, é simplesmente você pegar da sua receita, tira lá a contribuição social e o imposto de renda que você paga, ela vai ser uma receita corrente líquida. Em alguns casos. Porque tem alguns casos, tem colegas nossos, que tem pensão alimentícia lá dentro. Sim. PA 1, 2 e 3. Então, essa PA, ela diminui a base da receita corrente líquida, né? Então, com base nisso, você vai fazer o quê? A comparação com o gasto de pessoal. Se ele começar a subir muito, isso é problema. Por quê? Você vai destinar muito recurso para pessoal e vai faltar recurso para quê? Investimento. Investimento para PPP. Investimento para as políticas públicas. Então, perfeito. Esse é o contexto. E aí a gente percebe assim o potencial fiscalizador que tem e organizador, né, da gestão. E assim, a gente precisa compreender que nas áreas de contabilidade, seja pública, seja privada, mas nosso papo aqui é sobre o setor público, precisa ter, de fato, pessoas confiáveis, profissionais capacitados para que ajudem a fiscalizar e a interromper processos que vamos chamar de desvio de função orçamentária, né? Uhum. Como esse caso que você contou para nós aí da época da Covid, o recurso misturou, ninguém sabe de onde vem, de onde foi. Agora, uma outra coisa que eu queria que você falasse para a gente, assim, a contabilidade também, ela atua muito na ajuda da prestação de contas de convênios, né? Sim. Dos convênios federais, né? Uhum. Transfere Gov agora. Exatamente. Aí a gente vê que muitos municípios não conseguem receber, não conseguem implementar algumas políticas porque estão negativados. Sim. Não prestaram conta direito. E fala um pouquinho para nós dessa realidade aí. O que é essa realidade? Ela começa lá atrás com o artigo 25 da LRF, que trata sobre transferências voluntárias. Então, Maurício, você está lá no município lá de Vitória e tem uma linha de crédito para melhorar a questão da segurança lá no Ministério da Justiça. Então, a secretaria lá de segurança vai entrar lá no caderno de emendas, vai ver onde é que tem recurso. Muito bem. Aprovou esse recurso, o recurso chega para ser executado lá no Estado. Então, hoje, todos os estados já têm uma forma de deixar isso mais claro, mais transparente. Como que é feito isso? Através de uma metodologia chamada disponibilidade por fonte de recurso. Perfeito. Então, esse fonte de recurso é um código que vai chamar transferência de convênio. É uma receita, que ela é marcada como transferência de convênio. Certo. E aí você individualiza essa transferência, em alguns estados, como é o caso do Distrito Federal, com o número daquele convênio que fez. Okay. Então tem um cadastro no sistema de administração financeira, que ele marca ali aquele montante, o objeto e o período que vai ser executado. Então vamos imaginar que a gente a pauta do meu livro, né? Uhum. Que é a governança do sistema prisional com foco no Distrito Federal. E lá no livro a gente fala sobre a questão do superencarceramento. Uhum. E nós temos aí Estados Unidos como primeiro, segundo China e terceiro Brasil. Então nós temos aí um déficit de vagas de mais ou menos aí 150%. É muito alto. O dado do livro lá, a gente estava com a população carcerária, né? De mais ou menos 900 mil pessoas privadas de liberdade. E uma das saídas que está se colocando é a questão da tornozeleira eletrônica. Então, imaginando nesse contexto aí, Vitória faz um convênio com o Ministério da Justiça para comprar a tornozeleira eletrônica, né? Para diminuir o número de encarcerados. Muito bem. Então, à medida que esse recurso vai para lá,
Ele marca esse recurso numa fonte, chamada fonte de transferência de convênio, marca com esse objeto desse convênio, que é a compra de tornozeleiras eletrônicas, e aí você marca a entrada do recurso numa conta específica. Perfeito. E aí você tem todo um detalhamento dessas informações. Aí, à medida que você vai fazendo licitação, à medida que você vai comprando, à medida que você vai recebendo essas tornozeleiras, tem todo um mapeamento dentro do sistema mostrando empenho, liquidação, pagamento, a saída para quem foi, etc. Então, você consegue dar uma transparência muito grande da aplicação desse recurso. E, aliás, assim, hoje é fundamental transparência. Total. Né? Fundamental transparência. Total. Hoje não, sempre. Sempre foi. Mas a gente... Né? A gente sabe que a gente vem evoluindo esse processo, né? E a gente vê que tem muitos municípios que acabam se privando de algumas políticas públicas e de alguns convênios porque não prestou atenção no detalhe sobre a prestação de contas. E aí a gente entende também a transversalidade da contabilidade pública permeando todo esse processo para poder dar transparência e oferecer, de fato, de verdade, os números conforme foram executados. Aí, talvez, hoje a gente esteja falando para alguém que lá no município dele falou assim, por isso que diz que o convênio está paralisado, porque quando chega aqui em Brasília, ele é negativado, né? Sim. Por ausência de prestação de contas. Sim. Por exemplo, aí o município acaba sendo privado de fazer novos convênios e de ter acesso a novas políticas. Então, assim, nessa ótica de auxílio e de melhoria, a gente acaba entendendo aí, depois dessa aula aí, que a contabilidade é um elemento, talvez um dos mais importantes para promover transparência, equilíbrio e também para poder botar vamos dizer, uma trava na possibilidade de corrupção. Sim. Eu diria, você falou aí, talvez não. Ele é um instrumento poderosíssimo de informação. Seja informação boa, seja uma informação ruim. É simples, e a gente volta um pouquinho no tempo, com o caso Enron. Sim. Lá em 2002, salvo engano, onde as demonstrações contábeis, elas estavam todas... eu não gosto desse nome, né? Uhum. Mas é o que foi divulgado. Estavam maquiadas. Elas não estavam... verdadeiramente apresentadas. E qual foi o caos daquilo ali? O caos foi a empresa que fazia a consultoria, ela também fazia planejamento tributário, então estava tudo enviesado. E aí teve a morte da Arthur Andersen, do seu CEO, teve um prejuízo gigantesco. Aí, para quem nos assiste, é interessante assistir aquele filme As Loucuras de Dick Cheney. Ele mostra justamente essa questão. Exatamente. Do caso Enron. E é interessante pelo seguinte, eles induziam os próprios funcionários a pegar os seus fundos de pensão e colocar em compra de ações da Enron. Então foi um estrago violento. Acabou, e isso que gerou a lei Sarbanes-Oxley, que é o pay revision, ou seja, você tem que verificar o que foi feito e de atestar se aquilo de fato estava correto. E dentro desse contexto, começa a ter aí a convergência da norma de contabilidade, seja aplicada no setor privado, com a FRS, e do setor público pelas IPs. Então, o mundo teve ali um saculejo para ver que o seguinte, você, para fazer um investimento, você precisa ter a certeza de que aquilo ali que está sendo ofertado é real e que você não vai botar o seu dinheiro para a fundo perdido. Observe, Maurício. Mas eu vou te cortar um pouquinho, porque eu sou apaixonado pela contabilidade. Eu estou com 40 anos na contabilidade, sou professor de contabilidade, curso de graduação, pós-graduação, dou aula no país inteiro da contabilidade, desse processo da convergência. Sou o coordenador do GT Contabilidade dos 26 estados e mais do Distrito Federal, dentro do GFIM, dos gestores financeiros estaduais. Também
participo da CTConf, que é a Câmara Técnica de Contabilidade e Demonstrativos Fiscais, que até então está substituindo o Conselho Fiscal, o artigo, se não me engano, 67 lá da LRF. Então, observe, é contabilidade 24 horas. E essa contabilidade, ela remete para a transformação, para a mudança, para a entrega de valor público por meio das informações que estão geradas na contabilidade. E aí, você falou que o profissional da contabilidade pública ele precisa ser extremamente capacitado. As mudanças que nós estamos tendo são gigantescas, agora mesmo. Eu ia entrar nesse assunto. Quais são as novas, as mudanças, o que vem de novo por aí? Olha, a gente de 2000 para cá, nós tivemos diversas alterações. Uma delas, que reflete muito forte, é a questão da Lei Complementar 94, que reduziu a base de cálculo dos combustíveis, entre outros receitas arrecadadas do Estado. Então, para você ter ideia, o Distrito Federal era 28%, caiu para 17%. O que isso implica? Em redução de receita. Em redução de receita, o que você precisa fazer? Você precisa reduzir a despesa ou então começar a criar novas receitas. E aí o governo federal, em 2020, o que fez? Começou a digitalizar todos os serviços. E aí foi tentando mitigar a questão da perda do impacto que ocorreu com a redução da receita do ICMS do combustível. E aí eu vou te provocar aí com base nas suas falas e de tudo isso que você está colocando aqui sobre a importância de você observar bem o equilíbrio das contas para poder fazer o investimento, sabe? Naquela escola lá do bairro, sabe? Naquela creche que ajuda milhares de mães, né? Nessa política pública de inclusão social que resolve problemas daquela mãe que precisa trabalhar, daquele pai que precisa trabalhar, precisa deixar seu filho e às vezes não tem recurso para poder manter a creche por causa de falta de equilíbrio. Aí o legislador lá atrás, eles reuniram e entenderam, não, nós precisamos criar uma lei de responsabilidade fiscal, né? Uhum. As implicações, e aí veio também junto com ela o chamado teto de gastos. Teto de gastos. Teto de gasto. O teto de gastos, né, era um parâmetro limite para que as políticas públicas não fossem afetadas. O que você me diz dessa visão do teto de gastos e dessa visão que hoje a gente começa a entender melhor a motivação do legislador quando ele fez essa proposição? Eu vou te dar um exemplo, Maurício, que quem nos assiste vai entender bem como é que é a questão do teto de gasto. Imagina o seguinte, você está com seu salário de comissão 12, mais salário de efetivo 8. Então, você tem um salário de 20. E aí mudou gestão, naturalmente isso acontece, e você perdeu os seus 12. Só que o seu gasto mensal, ele era de 20. E aí você vai ter que fazer um redesenho, você vai ter que fazer um ajuste, você vai ter que fazer cortes, ou então você vai ter que procurar outra nova receita. Então o teto de gasto foi justamente isso. A despesa começou a crescer muito, tivemos em 2015, 2016, PIB negativo de 3,8 e 3,6 negativo. O que é isso? Isso é o seguinte, a produtividade cair e o Estado não conseguir arrecadar porque a economia não gira. Então foi a fábrica que reduziu sua produção e que reduziu a sua receita e, consequentemente, vai reduzir seu imposto. Então, com isso tudo, todos esses contextos, faz com que uma revisão daquilo dos gastos que foram estabelecidos para determinado período. E aí, Barreto, a gente começa, cara, a olhar, assim, o quanto é necessário, né, é importante ter gestores públicos que estão
capacitados. Porque hoje, quando fala assim em queda de receita, a saída mais fácil é vamos criar alguma coisa, algum outro imposto para poder a gente melhorar a receita. Ou seja, é uma conta muito desigual, porque sempre quebra lá no cidadão. Ou seja, a falta de planejamento financeiro e de execução e de recursos alocados nos projetos prejudicam a sociedade e a maioria das saídas é onerando a sociedade. E olha só, e aí eu tenho brigado muito com isso de maneira pessoal, porque eu acho que cada vez mais nós precisamos ter profissionalização da gestão. Sem sombra de dúvida. Incapacidade de você olhar dados, entender cenários, melhorar o espectro da distribuição do recurso, sabe? Saber de onde você tira e se reinventar sem fazer com que isso onere mais o bolso do trabalhador. Rapaz, veja bem, governo do Distrito Federal 2020, tivemos uma perda de arrecadação, Covid, tudo fechado, e o governo fez justamente o que você está falando aí, investiu em governo digital, não houve aumento de tributação, pelo contrário, tiveram várias medidas para reduzir a questão do imposto, aumentou o custo social, porque o governo tinha que entregar valor público, ele tinha que fornecer alimentação, como aqui nós temos aqueles restaurantes comunitários, teve que tirar o pessoal da rua, teve que aumentar o gasto dentro da área de saúde, teve que construir hospital. E como você faz isso? Veio o recurso federal da emenda constitucional 173, mas também teve um esforço hercúleo dentro do Estado, promovido pelo governador e pelo secretário de Fazenda da época, André Clemente, que hoje é conselheiro do Tribunal de Contas. Muita expertise implementou naquele processo e o Distrito Federal ele passou por esse processo lá da pandemia com uma eficiência muito grande no ponto de vista da alocação do recurso. Então, hoje... Eu costumo falar nas aulas de graduação e pós-graduação o seguinte, não adianta fazer a mesma coisa e achar que vai ter resultado diferente. Isso quem falava era Albert Einstein. Então, sempre tem que pensar fora da caixa, sempre tem que trazer um elemento novo que está sendo discutido. Inclusive, eu estava em Madrid o ano passado num fórum de governança e sustentabilidade, onde a palavra da vez chamava sustentabilidade fiscal. E aí vem junto o meio ambiente e também a governança, que é o ESG, que empresa pública e empresa privada estão todo mundo correndo atrás disso aí. Mas aí a gente vê aqui, você tocou num ponto assim extremamente sensível. Com a ausência de profissionalização da gestão pública, você compromete a implementação de políticas e até o modelo de inovação que você propõe, sabe? Porque quando você não conhece do que você está falando ou do que você está fazendo, você vai ter dificuldade de fazer uma proposição de transformação. Sim, sabe? Só dá para a gente poder criar um modelo diferente naquilo que a gente conhece. Sim. Né? E aí a gente começa a entender a importância que a contabilidade pública tem na transversalidade de informações, de segurança de dados históricos, de planejamento futuro e até mesmo para a gente estar preparado para que quando acontecer ou se acontecer ou quando acontece alguma coisa que está fora, a gente tenha condição de ir lá e resolver o problema. Você tem escolhas. Exatamente. E sem informação você não tem. Quer ver uma coisa? Eu acho que é Petrópolis, Rio de Janeiro. Teve uma catástrofe, salvo engano, em 2011, teve uma o ano passado. E são problemas recorrentes. Então, com base nisso que está acontecendo, o gestor tem que fazer o quê? Tem que pensar em melhorar aquilo ali para que aquilo não aconteça. Obviamente. Ou que se acontecer, pelo menos o estrago seja menor, com perdas de vidas. Então, esse gestor hoje, que ele não se prepara,
esse gestor, a gente está falando de prefeito, de governador, a gente está falando de profissionais da área de orçamento, de contabilidade, de planejamento, área estratégica, sempre problemas vão acontecer. E a diferença é que quem se prepara, você vai ter escolhas. Você sabe para onde é que você vai. Quer ver um exemplo? Rio Grande, Espírito Santo. Espírito Santo, em termos de gestão, seu estado tem um ranking da STN, que é a Secretaria do Tesouro Nacional, chamado CAPAG, que é Capacidade de Pagamento. Okay. Esse ranking ele mensura as informações contábeis, equilíbrio fiscal, e ele permite que o governo federal faça a garantia de empréstimos que, porventura, o Estado venha a ter. Sim. Espírito Santo, acho que, salvo engano, nos últimos 5 a 6 anos, ou 8 anos, ele sempre tem sido CAPAG-A. CAPAG-A o quê? É a melhor nota que tem do ponto de vista de equilíbrio fiscal. Diferente de outros estados que nós temos aí, que está no regime de recuperação fiscal. Então, vejo a relevância dessa informação para o controle externo, Tribunal de Contas dos Estados, para fazer uma auditoria financeira mais eficiente, fazer uma auditoria financeira mais tempestiva, prever riscos que, porventura, vão acontecer e que, obviamente, vai afetar a política pública. Porque sem dinheiro você não faz nada. Como é que você vai entregar restaurante comunitário se você não tem recurso suficiente para isso? Como é que você vai manter as creches que estão conveniadas lá com as secretarias de educação dos estados sem ter recurso? Como que você vai ter as suas organizações lá de saúde, as suas cooperativas de saúde, se o estado está sem recurso? Então, observe, e aqui eu vou falar para o nosso espectador, a política pública, ela está extremamente alinhada com a informação que sai da contabilidade. Sem essas informações, o gestor ele não tem informação consistente. Isso é a mesma coisa que você está no meio do oceano sem uma bússola. Qualquer lugar que você for, está correto, porque você não sabe para onde é que você vai. Então, o gestor que tem essas informações, tem essa planificação, ele tem tudo para fazer uma boa gestão, ele tem tudo para melhorar a gestão do município, ele tem tudo para prever riscos, ele tem tudo para ampliar essas políticas. Vou dar um exemplo aqui no Distrito Federal. No Distrito Federal nós temos um programa dentro da Secretaria de Trabalho, Renova DF. Certo. Esse Renova, o que ele faz? Ele pega a população aí toda, pessoal que está desempregado, e vai capacitar esse pessoal. Então, ele capacita modificando a estrutura da cidade. Por exemplo, curso de pintura, os alunos vão fazer na prática a pintura de uma quadra de esporte aqui dentro de Brasília, aqui dentro ali de Taguatinga, que é uma administração regional aqui perto, etc. Então você ganha dos dois lados, você promove cidadania, você remunera e você transforma. Com inovação. Com inovação. Com inovação. Novas ideias. Novas ideias. Novas ideias. Agora você tocou num tripé aí na sua fala que é muito importante. Você falou de gestão, planejamento. Fundamental. Né? E gestão de riscos. Né? E lá atrás você falou de governança. Então, assim, às vezes, na maioria das vezes, as pessoas dentro da administração pública, eles dão pouco atenção para o processo de planejamento. Sim. Sim. Eles dão pouca atenção para o processo de gestão que tem um viés de eficiência, de mapear riscos. E mapear riscos é o fundamento principal para que a gente possa estabelecer perenidade nas políticas públicas. Sim, sem então, sombra de dúvida. É muito importante você trazer esses elementos, porque, vejam bem, você... Tá vendo? De repente você não sabia como a contabilidade no setor público era tão importante para a perenidade de políticas públicas, para atender, para a tua creche continuar aberta, sabe? Para que o aumento não chegue lá na produção e quando você vai no supermercado comprar o arroz, sabe? Tá mais caro, porque o governo planejou, teve dinheiro para poder disponibilizar
para o agricultor, Sim. que teve condição de oferecer um produto melhor, a um preço melhor, e chegou no consumidor final a um custo melhor e menor. Menor é melhor. Né? Sim. Então, assim, e todos esses aspectos são permeados por plano, né? Gestão, Sim, mapeamento de riscos e governança, né? sem sombra de E a governança na contabilidade pública é claro que nós temos um outro fator também, né? A gente falou de muita coisa aqui e de muito dado, né? De muito dado, de muito número, de muito balanço e tal. Mas não adianta também você ter um bom balanço e o cidadão não consegue ler aquela os informação. A gente tem discutido isso muito, né? Tirar do contabilês e botar no português. Tem alguns estados, como Santa Catarina e Bahia, Distrito Federal está no projeto piloto aí, de melhorar a absorção dessa informação. Por exemplo, você vai aqui na rodoviária de Brasília e você chega com uma cartilha, né, dizendo o que é orçamento, o que vai impactar na vida do cidadão lá, quando ele está pegando um transporte, se esse transporte tem qualidade ou não, se esse transporte está sendo rápido e eficiente, isso tudo está dentro da política pública de mobilidade. Sim. Então, a ideia nossa dentro do GFIM lá, como coordenador da área de contabilidade lá, é a gente ter exatamente um projeto de melhorar essa qualidade da informação para a sociedade. Eu tinha alguns alunos, né, que quando estava dando aula na graduação passado, e professor, eu estou fazendo aqui contabilidade que meu pai mandou. Falei, ó, você vai fazer a partir de hoje, você vai fazer contabilidade porque você vai ver a riqueza, a beleza, a amplitude, o poder de transformar. E aí, quando foi no final do curso, eu recebi uma placa da turma. A turma todinha em Bacana. peso, eles enxergaram o poder e a transversalidade e a visão holística que a contabilidade pública traz. E você falou uma coisa aí muito bonita, o Barreto, que de fato, assim, não tem nada mais relevante na vida do que você poder ajudar alguém e poder ajudar a transformar. Transformar, cara. Essa fala, para mim, ela resume tudo, sabe? Ela resume responsabilidade, sabe, com as políticas públicas, com o cidadão que paga o tributo e que precisa receber, que é o demandante que precisa receber, é o guardião do valor público. Exatamente. Né? Traz transparência, se posiciona mediante desvios, Sim. Desvios, inclusive de conduta e de execução. Né? E eu vou dizer mais, além do desvio, mas tem o desperdício também. E aí entra um ponto que é a qualidade do gasto público, vindo pela contabilidade de custo. Então você vai ter assim, uma maior visibilidade do que o Estado está entregando. E essa entrega, ela está cara, ela está a um custo alto, a um custo baixo. Exemplo, você vai para o hospital público, aí pede medicamento. Ele vem na caixinha, não vem? Sim, só vai lá, vem na caixinha, tira, vai lá, te dá o comprimido, etc. E se comprasse esse comprimido sem a caixinha, já que a caixinha vai para o lixo? Perfeito. Exemplo simples. Né? Então você teria menos, o valor ia ser menor e você podia estar aplicando outra coisa. Perfeito. Em alguns estados, você já tem um cartão que ele já mapeia a sua entrada, tudo que você faz dentro do hospital, seja um exame, uma consulta, um medicamento, todo a atividade que você faz lá dentro, na hora que você entra para fazer a consulta, passa o cartão. Aí você vai ver o tempo da consulta. Foi indicado um raio-x, aí você passa lá, vai ver o raio-x. Depois voltou para o médico, passa de novo. Aí depois você foi lá para a enfermaria para tomar, passa de novo. E ali tudo você vai começar a fazer o quê? Mensuração de custo. Consumo de custo. Tivemos na pandemia, isso foi divulgado pela televisão, vacinas que perderam a validade. Em plena pandemia. E a contabilidade
atua aí? Atua, porque ela entra no estoque e dá lá o número do estoque que você tem de vacinas. E a partir da data que você entrou, ele tem lá a data que entrou. E aí você tem o seguinte, está todo mundo precisando de vacina e o estoque está parado. Passa um mês, 2 meses, 3 meses. Então já assinou um alerta lá. Bom, como é que você comprou e não está distribuindo? A contabilidade dá isso. Outro interessantíssimo que a gente não para analisar. Nós temos a contabilidade, a depreciação. A depreciação nada mais é do que o uso do bem. Então, na sua casa, você tem lá o seu aspirador de pó, que ele vai ter uma vida útil. Você vai ser uma TV de LED, que ele vai ter uma vida útil. Você vai ter um liquidificador que vai ter uma vida útil, né? Então, a partir desse momento, dessa entrada, a contabilidade faz o quê? Esse registro e vai te dar um prazo de utilização. Passou esse prazo, vai ter que ter uma recomposição. E aí você vai lembrar do viaduto que caiu aqui do Banco Central. Quer dizer, se o gestor prestasse atenção e soubesse ler o relatório, os números, ele teria se antecipado ao problema futuro. Sim, foi o caso que aconteceu do viaduto do Banco Central aqui, que graças a Deus não morreu ninguém. Graças Mas a Deus. o viaduto aqui de frente do Banco Central despencou. Deu uma envergada. Não, ele caiu. Caiu todo. E aí, é o seguinte, se a gente traz isso para dentro da contabilidade, como já está, alguns estados estão fazendo, registro de bens de infraestrutura, você tem a vida útil dele lá, você vai ter a manutenção dele lá, e você vai ter o quê? A redução, a mitigação do risco. Então, a contabilidade pública, pessoal, ela é igual em casa. Se você não faz controle, se você não monitora, você em algum momento vai ter problema. E isso, na verdade, é o que você chamou aí de controle da qualidade do gasto público, né? Sim. Isso é a gestão da qualidade. Né? Qualidade. Imagine você, em algum momento aí, houve em algum estado uma compra de impressora de jato de cera. Impressora de jato de cera, como você bem conhece, é impressora cara e ela precisa estar ligada 24 horas. Sim. E aí compraram as impressoras de jato de cera, várias, e não orientaram os setores, porque era para fazer um trabalho mais específico, e pegaram e deram para setores que faziam impressão normal lá. Então tinha setor que estava fazendo impressão de fotografia lá, do filho lá da escola, aquele negócio todo, e resultado, tiraram da tomada, né? Então tirou da tomada, desligou, a cera derreteu. Então o contrato de manutenção era altíssimo. Então esse custo, ele comprou. Foi dentro do processo licitatório? Foi. Mas qual o retorno dessa aquisição? Então, políticas públicas, como a gente está tratando aqui, na prática, é o seguinte, não adianta só fazer. Você tem que fazer e dar resultado. Quanto que a gente não vê de viaturas do SUS ou ônibus escolares aí pelo Brasil afora, parado em um lugar sem utilização. E via de regra é recurso de convênio. Então, quando você começa a, de fato, emergir, você começa a entrar profundamente nesse problema, você vê que houve a política pública, mas não está sendo eficiente. E é todo um conjunto, né? E aí a gente aprende hoje, como é a nossa proposta de trazer especialistas aqui para desvendar, sabe, segredos de algumas áreas que a gente diz assim, mas isso aí não tem nada a ver com política pública. Eu quero dizer que o secretário lá, o pessoal que cuida da contabilidade, ele está diretamente ligado à qualidade da política pública, à qualidade do gasto público, à transparência, à fiscalização. Não é isso, professor? Sem sombra de dúvida. Essa é a visão, para que você entenda, sabe, a especificidade de cada área e como ela se entrelaça na entrega do melhor resultado, do melhor valor público para você. Então, assim, nós estamos chegando para o final já desse bate-papo. A gente teria aí muito tempo, muita história para contar. Eu queria que você fizesse suas considerações finais e falasse aí, se você tem um recado para falar para o pessoal que cuida
da parte de economia, de estados e municípios, contabilidade e tal, qual que é a dica que Barreto, ao longo dos seus quase 40 anos de experiência, professor, mestre em administração pública, poderia dar para eles hoje? A dica de hoje é o seguinte: capacitação. É fundamental. Estamos assim num processo de mudança muito grande. Tem tantos modelos mudando, como legislações também. E não só no setor público, setor privado também da mesma forma. Agora, recentemente, a Receita Federal estabeleceu o FDRI, FIE social para o setor público. Então, isso está sendo assim uma quebra de paradigma, novidade forte, e com viés a partir de 15 de janeiro de 2024, se não entregar DCTF Web, é multa. Então, a gente não tem alternativa senão capacitar. Fala aí, DCTF, o que é? DCTF Web. Setor público, setor privado, como nós estamos num processo de governo digital, a Receita Federal está mapeando toda aquela parte de despesa de pessoal, como também os pagamentos que são feitos para os fornecedores de serviços, seja INSS, PIS, COFINS, da contribuição social, bacana, o imposto de renda. Então, como já acontece, e você recebeu esse ano, sua declaração está pronta. Você vai ver se teve ali algum ajuste e mandar. Por quê? Com esse governo digital, o banco de dados, né, ele já está todo integrado. Então, a Receita tá fazendo isso. Que é muito interessante, porque você vai ter informação consistente com uma base única. Então, com isso, com as instruções normativas da Receita, foi obrigado os estados e municípios a mandar toda a informação da área de pessoal, que é o E-Social, e o FDRI, que é a parte financeira dos pagamentos de fornecimento de serviços, seja pessoa física ou jurídica, que o Estado faz para os seus fornecedores. Então, essas informações agora elas precisam estar, todas elas, mapeadas e informadas via um instrumento chamado DCTF, DCTF Web, que é a declaração dos créditos e tributos do governo federal. Então, professor, a grande sacada hoje é a capacitação, você está atento e sempre pensando fora da caixa, né? Aqui vai um recado para os municípios, nós estamos 5.570 municípios, líderes comunitários, as pessoas ali que são referências ali, eles precisam estar atentos às informações. E aí eu lembro, professor, tempos atrás, da Voz do Brasil, ele era 19h15, ele falava o seguinte: municípios que estão contemplados com fundo de participação dos municípios. Aí ele falava lá município, né? Itapipoca, né? Itapipoca no Ceará, Cruzeiro do Sul no Acre, Antagorda lá no Rio Grande do Sul, entre outros, e falava: líder comunitário, fiscalize esses recursos, porque eles têm que ser voltados para as políticas públicas de atendimento à necessidade da população. Então vejam a necessidade de hoje, quem está à frente desses processos, ter esse conhecimento, ter esse discernimento e cobrar do gestor melhores resultados. Porque não adianta fazê-lo. Não. Você tem que fazer e fazer bem feito. Pensa você transformando... Profissionalização. Você transformar a vida da sociedade em determinado município. Você criar uma cooperativa ali onde é que eles podem estar gerando renda, gerando imposto, gerando consumo e a economia ali. Dignidade para a sociedade. Sem sombra de dúvida. Então, esse é o recado. Meu amigo, olha, eu quero te agradecer demais. Foi muito legal esse papo nosso. Obrigado aí, esses anos de amizade aí. Obrigado por vir aí dividir seu conhecimento aqui com o nosso pessoal, com o pessoal que nos acompanha. E alegria. E te convidar para que você retorne outras vezes. É uma honra. Porque novidades sempre estão acontecendo, né, na área de contabilidade pública, né? Então, hoje, com esse episódio, você compreende a transversalidade da contabilidade pública para as políticas públicas. Esse é o nosso objetivo, desvendar todos os segredos das políticas públicas na sua implementação e quais são as áreas que são transversais. Aí eu já vou te adiantar, todas as áreas são transversais. Às vezes você ainda não entendeu como, mas o nosso objetivo aqui é fazer esse bate-papo técnico para que você compreenda cada dia melhor.
muito obrigado Professor, por ter ficado conosco até vou agora. fazer só uma interrupçãozinha. Por favor. Imagine as crianças ali que estão na escola elementar ali, a gente tem um pouquinho de políticas públicas. Ele entender que quando ele joga uma pedra ali na luz ali, ou que ele coloca uma bombinha lá no banheiro, perto de uma torneira, aquilo ali vai ser um custo que vai voltar ali para o pai dele, para a mãe dele, para poder recompor aquele patrimônio público. Reflete ali. É que eu falo, a gente precisa fazer mudança de mindset, precisa fazer mudança de modelo mental. As pessoas... Cultura. As pessoas, a população precisa se empoderar da informação. E ela tendo a informação, ela vai ter o quê? Argumento para cobrar, poder. E informação argumento, é poder, informação né? é poder. Cobrar melhores gestores, melhores entregas e a transformação. Com certeza. Não podia deixar sem falar isso aí. Não, você é campeão, cara. Gente, muito obrigado. Estamos chegando ao final. Nos siga aí nas nossas redes sociais, tá? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, aperte o sininho, aqui tudo que você já sabe. Dê um like, comenta, manda mensagem, porque o nosso amigo algoritmo ele vai jogando para cima e você vai entender os nossos conteúdos. Você pode, sabe, interagir conosco da melhor forma. Não falamos de política, nós falamos de projeto, falamos de implementação de políticas públicas, não falamos de política partidária, tá? Então, o nosso objetivo é trazer um conteúdo a respeito da gestão pública de um modo geral, para que você compreenda que você, com a informação correta, você tem um poder ainda maior de transformar a sua cidade, o seu bairro, o seu estado e continuar transformando o país. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Cuide de você aí onde você estiver, sua casa, seus filhos, a escola, sabe, o seu trabalho. Um beijo no coração. Tamo junto até depois do fim. Um abraço. Tchau.